Olá, pessoal. Eu sou o Vinícius, professor de pediatria, editor do Ped Papers, e hoje a gente está aqui para fazer a segunda parte do vídeo de icterícia hemolítica. Estou aqui com o Cadu, especialista em neonatologia e também editor do Ped Ped Papers. Diga lá, Cadu. Muito bem, então até começar dizendo, se você não assistiu o primeiro vídeo, para aqui, vai assistir o primeiro vídeo e depois volta, que é a continuação daquele. Isso, perfeito. Então a gente vai falar da icterícia neonatal hemolítica já falando da incompatibilidade RH, né? E qual seria que é a mais grave, né? Embora não a mais comum, mas a mais grave, né, Cadu? Sem dúvida. Como a gente falou no outro vídeo, você falou bem. Qual seria a complicação mais temível dessa incompatibilidade RH? Assim, o nosso temor como pediatra. É o antigo kernicterus. Kernicterus. Que é a encefalopatia bilirrubínica. Aham. Que é o momento onde a hemólise é tanta e a liberação de bilirrubina indireta livre é tanta que vai ter uma impregnação da barreira hematoencefálica e vai chegar lá nos núcleos da base e que vão ficar repletos de bilirrubina indireta. Isso começa a ter, assim como no tronco cerebral também pode acontecer, isso vai ter alterações neurológicas nessa criança, que a gente tem que ficar muito atenta. E só reforçando uma coisa que você falou agora, né? O nome kernicterus não está sendo mais usado assim, nas rodas de neonatologia? Não mais. Só entre os pediatras gerais. É que nem doença da membrana hialina, não é mais SDR. Mas eu me prendo nesses nomes. Vamos junto. Mas não mais. Assim, o kernicterus é anatomopatológico. Sim. Então aí pode ser falado. Mas se você não fez anatomopatológico, a gente não quer que faça, então seja só encefalopatia bilirrubínica mesmo. É o nome atual. É o nome atual, para a gente ficar atualizado, então a gente vai falar encefalopatia bilirrubínica. É difícil falar isso, é mais fácil falar kernicterus. Muito eu mais concordo. Fácil, não, mas é bacana, né? É bacana. O nome, né? Não o a nome, doença, não a doença, lógico. essa é péssima. Mas assim, é raro. Hoje em dia a gente não vê com muita frequência. E lembrar que do ponto de vista neurológico, ela vai ter uma apresentação clínica com 4 fases. Legal. Como é que são essas na fases? Na fase aguda, aquela criança que agudamente fica letárgica, ela tem uma hipotonia, uma sucção fraca. Aí depois tem uma fase intermediária, onde ela começa a ficar torporosa, em vez de hipotonia, ela passa a ficar com hipertonia, e tem aquele choro estridente neurológico, que é muito comentado, é um choro diferente. Aí de repente ela aparentemente melhora, e todo mundo fica tipo, que maravilha, certo. Mas eis que infelizmente, cronicamente vai ter de fato, a encefalopatia bilirrubínica, onde a criança vai ter um quadro de paralisia cerebral grave, então comprometimento motor, ela pode ter coriatetose, ela pode ter uma síndrome extrapiramidal, pode ter perda auditiva e pode levar a déficit cognitivo. Então é por isso que a gente faz de tudo para fazer o tratamento precoce, correto, de acordo com a gravidade, para evitar essa complicação. Eu acho que hoje em dia, se é feito um bom pré-natal, uma boa assistência neonatal, eu creio, eu nunca li estatísticas sobre isso, mas eu creio que tenha diminuído muito o kernicterus. Não, quer dizer, encefalopatia bilirrubínica. Boa. Não, eu não lembro de ter visto. É mesmo? Assim, de fazer o diagnóstico dessa criança tem kernicterus. Que bom, né? Felizmente, até hoje, não. A assistência neonatal melhorou muito, né? Com Se a gente certeza. olhar para o tamanho dos prematuros que sobrevivem hoje em dia, às vezes sem sequelas, né? Sim, sem dúvida. Muito bem. É muito bom. Agora, a gente falou, incluindo o outro vídeo, né, e esse atual, né, que é um complementar de incompatibilidade ABO, incompatibilidade RH, mas, Cadu, existem outras causas imunológicas, né, de incompatibilidade materno-fetal. Quais seriam? Sem dúvida. Então, é muito frequente naqueles casos assim, a criança tem um quadro clínico escarrado de incompatibilidade, alterações laboratoriais muito claras, mas, hemolítica. Por exemplo, a mãe não é O, ou não é RH negativo. A mãe é A positivo. A mãe é positivo. Você fala, mas então da onde vem isso? Então a gente tem que lembrar que existem outros anticorpos, outros grupos de anticorpos que fazem parte da tipagem sanguínea e às vezes são eles os responsáveis pelo quadro hemolítico. Desses, sem dúvida nenhuma, o anti-KEL é o mais frequente. Então o grupo KEL é o mais frequente, mas tem outros nomes estranhos. Tem o Duffy, tem o KID com K e 2 Ds, KIDD, e tem um outro grupo chamado MNS. Todos eles são possíveis de levar um quadro hemolítico e é quadro muito espectral. E a fisiopatologia também é semelhante, ou seja, a mãe não tem aquele grupo menor, né?
e ela é sensibilizada e tem anticorpo. Ou seja, o Cumbis direto também será positivo, não é isso? Geralmente sim, mas também poderia vir negativo. Então, por isso que é confuso. Então, aquela coisa que você fala assim, tá, mas não tem cara de outra coisa, tem chance de incompatibilidade, então a gente tem que ativamente pensar e solicitar para o banco de sangue. Dá uma pesquisada aí nos grupos menores, que são centenas, são vários. E aí, geralmente, eles acham um. E o que é difícil aqui, que é muito imprevisível o quadro clínico. Porque a BO a gente já sabe o que esperar, a RH a gente sabe o que esperar. Aqui pode ser nada, pode ser uma icterícia fisiológica, que nunca saberemos, e às vezes pode ser um quadro grave. Então, pode chegar uma hidropsia fetal. Poderia ser. É que geralmente se já chegou na hidropsia fetal, aí na gestação já começam a pesquisar a mãe. E às vezes procuram um grupo menor e facilita meu trabalho, porque já vem com essa informação. Legal, é um antiquel. Eles falam, bom, beleza. Não, até por falar em hidropsia, é uma coisa que a gente não falou, né? Às vezes o nosso público não sabe exatamente o que é hidropsia, Cadu. Perfeito, Vamos lá. Então é importante. A hidropsia fetal é quando o bebê, no feto, dentro do útero, normalmente cursa com algum quadro de anemia, nesses casos por uma hemólise, já pela questão imunológica intraútero, ao ponto de ter uma repercussão clínica dessa anemia. E essa anemia passa a ter sintomas. Então são crianças que geralmente elas ficam anasarcadas, elas têm insuficiência cardíaca, elas têm insuficiência cardíaca congestiva, elas podem ter derrames pleurais, elas podem ter ascite, e elas precisam de transfusões intrauterinas para tentar prolongar essa gestação. Isso eu acho uma coisa assim sensacional na medicina fetal, que são as transfusões, né, durante a gravidez, né, pelo cordão umbilical, isso, né? Fantástico. Que aí você salva uma vida, né? É com muito certeza. Legal. Hoje em dia eles já fazem, sangue, né? Eles já conseguem fazer uma punção e drenar o derrame. Caramba, tá né? cada vez mais... já vi nascer umas crianças com uns drenos. Você fala, cara, tinha um dreno aí. Incrível. Puxa vida. E esse é o quadro a hidropsia é isso, mas já demonstra o ápice da gravidade da hemólise com repercussão dessa anemia. Útero, né? Exato. Muito bem. Agora, a gente falou até então de causas imunológicas, né? A presença de anticorpo direcionado contra a hemácia. Mas existem causas não imunológicas, não é, Cadu? Quais são as principais causas não imunológicas, mas que ainda assim levam à icterícia hemolítica no recém-nascido? Perfeito. Então, são várias, mas eu optei selecionar aqui 3 das mais frequentes. E um detalhe que eu acho que é importante reforçar é que aqui nesses casos, o Cumbis direto vai ser negativo, porque ela não é imunológica. Não tem anticorpo. Não há um anticorpo, geralmente é uma questão... Né? Algum defeito inerente às hemácias. Perfeito. Ou alguma alteração enzimática, alguma questão das suas proteínas. Então, a primeira que eu queria falar é a deficiência de G6PD, da glicose 6-fosfodeshidrogenase. Exatamente. Ela geralmente é um defeito enzimático dessa enzima. Ela está relacionada com o cromossoma X. Então, ela é mais frequente em meninos, mas não é impossível em meninas também. Pode acontecer de forma muito mais raro. Né? Isso. Mas... mais comum em meninos, e o que acontece aí é que a hemácia ela fica mais suscetível a estresse oxidativo. Na ausência dessa enzima, ela não consegue enfrentar o estresse oxidativo adequadamente e ela acaba se destruindo e acaba acontecendo a hemólise e por isso a icterícia. Também a custas de indireta, também todas essas são a custas de indireta. E aqui geralmente está relacionado ou ao consumo de algum fármaco, que possa levar a esse estresse oxidativo, muito frequente os salicilatos, muito frequente as sulfonamidas, também alguns analgésicos, que é mais para o nosso dia a dia, né? Às vezes tomar um paracetamol, tomar uma dipirona e eventualmente teve. Mais adiante pode ser consumo de alguns alimentos, favas. Sim. E a grande vantagem é que o diagnóstico hoje em dia é feito com o teste do pezinho. Então, se o teste do pezinho veio alterado, e alterado é o valor de referência abaixo do esperado, repete-se, confirmado que continua abaixo, essa criança tem deficiência de G6PD. E aí a orientação é muito simples, é explicar de tempos em tempos, vai ficar ictérico, tem uma lista de remédios, uma lista de medicamentos que deve-se tentar evitar, também não quer dizer que se precisa estar com febre e tem que tomar o analgésico, ainda não tem idade para tomar algum outro, toma, não são quadros ictéricos graves, é importante tranquilizar a família. Sim. De tempos em tempos teremos... Vai ter aquela listinha de coisas que não se devem usar, né? E vai ter que conviver com icterícia de tempos em tempos e tudo bem, ela geralmente é benigna, autolimitada, não vai ser nível
de exsanguíneo, nem nada disso. Então é e importante... nem sempre se manifesta na fase neonatal, não, né? Às vezes, né? É muito raro. Às vezes a gente vê, mas não é o mais frequente. A historinha de prova é a mãe pegou a roupa num armário com muita naftalina, né? Isso. E aí a naftalina também vai levar pela deficiência da hemólise. G6PD a hemólise. Exatamente. Então isso é importante de lembrar. Muito bem. Um segundo quadro também não imunológico é a esferocitose. Aqui é uma doença autossômica dominante, na sua maioria das vezes, 75% dos casos. E aí vai ser uma alteração na estrutura das proteínas das hemácias, que faz com que a hemácia pegue uma configuração menor de esfera. Em vez dela ser bicôncava, ela fica tem uma menos esferinha. material de membrana, né? Ela fica de anclagem, pequena, né? exatamente. E fica redonda, né? Exatamente. E por conta disso, ela então é interpretada como uma hemácia ineficiente, ela transporta menos oxigênio, e aí o sistema retículo endotelial tende a captá-la e aumentar a hemólise. E então são crianças que geralmente vão ter quadros de hemólise, então aumento de reticulócitos, aumento de bilirrubina indireta. E aqui é interessante que vai ter o cúmbio direto negativo. E geralmente quando é assim também faz o esfregaço do cordão, do sangue periférico, e vão ver hemácias em esferas, hemácias pequenininhas. Sim, os esferócitos, né? Exatamente. Aí geralmente já sugere. Muitas vezes o diagnóstico definitivo vai ser fazendo a prova da osmolaridade da fragilidade osmótica dos pais. Isso aí. Se um dos dois tem, pronto, confirmado que essa hemácia como é ela alterada. É muito pequenininha, você bota ela num meio hipotônico, né? E ela não aguenta aumentar, exatamente, ela estoura. Ela vai ela estourar. Não tem ela é frágil. Ela é exatamente. frágil, exatamente. Fragilidade osmótica. Fragilidade osmótica. E aí que a gente pensa. E aí a outra situação que também é bastante frequente é a síndrome de Gilbert. A síndrome de Gilbert, ela está relacionada com uma alteração no funcionamento da glucuroniltransferase, que é aquela enzima responsável pela conjugação no fígado da bilirrubina indireta, da bilirrubina direta. E ela pode acontecer em menor ou maior quantidade. E ela está muito relacionada, assim, a pessoa está estressada, fica ictérica. Então, é muito frequente aparecer na faculdade, na residência. Eu tinha um colega na residência que ele tinha Gilbert, então quando estava numa fase de estágios difíceis, plantões, ele vivia ictérico. Aí voltava das férias anictérico. E também, então, porque ela é mais comum aparecer na adolescência ou na vida adulta. E ela também é mais comum em meninos. Mas a Gilbert não é nem tanto pela destruição da hemácia, é pela incapacidade de conjugar. Aquela hemácia que foi destruída naturalmente pelo seu tempo de vida, não tem uma boa conjugação da bilirrubina. Por não conjugar, ela não se excreta. Então ela vai se acumulando e vai fazendo aí quadros ictéricos transitórios, benignos, autolimitados. Em geral não tão graves, né? Não, nenhuma delas em geral causa nenhum problema. E nenhuma delas também no período neonatal. São coisas mais adiante, mas é importante a gente aproveitar aí a chance de comentar essas patologias. Existem muitas outras, mas acho que essas são as 3 mais interessantes. Essas são mais comuns, né? Certamente. Exatamente. E assim, a gente vem falando aí já no vídeo anterior, nesse vídeo da icterícia hemolítica, que o pessoal está muito interessado no tratamento, né? Sem Cadu, dúvida, como é que a gente trata a icterícia hemolítica? E eu sei que a gente vai além da foto, mas vamos começar pela foto. Pela foto. Então, o início do tratamento é saber indicar a foto. Então, aqui o detalhe é muito fácil indicar, porque sempre começa com foto. Não importa o valor, aqui eu não vou ter nomograma, não vou ver quantas horas de vida, menos de 24 horas de vida, está ictérico. Enquanto eu colho, vejo a tipagem sanguínea da mãe, tipagem sanguínea do bebê, espero confirma que é indireta, e confirma, eu já boto essa criança em foto. Sim. E aí eu vou ter um resultado desses exames. Geralmente coloca-se em foto sempre também, né? De espectro de luz azul, que é de alta intensidade. Perfeito. É importante garantir que a radiância seja em 15 a 30, do contrário também não vai ter nenhuma efetividade. E com 6 horas do início da foto a gente repete exames, HB, HT, reticulócitos e bilirrubina. Perfeito. Se eventualmente eu coletei esses exames e eu vejo que o avanço da bilirrubina foi menor do que 0,5 miligrama por decilitro hora, ou seja, em 6 horas aumentou menos de 3 pontos, eu fico tranquilo em só manter a fototerapia. Ou seja, você nem vai pensar em tirar a foto, mas você... Não vou pensar em tirar a foto. Está mantendo ela mas consigo como só manter a foto. Tratamento único, provavelmente suficiente. Exatamente. Isso. Se aumentou mais do que 0,5 miligrama por decilitro hora, então aumentou mais de 3 pontos em 6 horas,
eu vou ter que fazer algumas escolhas. A sua foto Qual tá é o valor? insuficiente. Isso. Qual que é o valor? É um valor muito próximo da indicação de X-sanguíneo ou não? Então, vamos supor que a indicação de X-sanguíneo para X horas de vida, e aí tem tabelas específicas, seja 16. Certo. Tá 15? Tá muito perto. Tá 12? Não tá tão perto. Então, se tá menos do que 2 pontos do nível de X-sanguíneo transfusão, eu poderia só aumentar a fototerapia. Então, eu coloco outro foco. Isso, eu coloco outra foto e repito em 6 horas. E vou avaliando. Quando que eu tenho que saber que eu tenho que fazer algo a mais do que só ir pondo foto, foto e foto? Então, a partir do momento que eu tenho uma velocidade de hemólise maior do que 2 e eu tô 2 pontos abaixo da indicação de X-sanguíneo, então era 16, X-sanguíneo tá 14 ou 15, aí eu faço fototerapia e imunoglobulina. Hoje em dia, essa combinação de foto e imunoglobulina, ela resolve 99% das incompatibilidades e você evita X-sanguíneo transfusão. Ou seja, hoje em dia você tem uma forma de evitar X-sanguíneo transfusão muito mais prática, digamos assim, embora cara, mas... Exato, mas é muito menos nociva do que uma X-sanguíneo transfusão. Com certeza. Dúvida nenhuma. X-sanguíneo transfusão é uma batalha. É uma batalha. E lembrar que a imunoglobulina, então, é na dose de 0,5 grama a 1 grama por quilo, endovenoso, corre-se lento, pelo menos 2 a 6 horas, depende, tem especificações da bula. Essa criança, aí sim, obrigatoriamente, tem que estar... internada na UTI. Sim, sem dúvida. Até essas crianças fazem fototerapia na UTI, de preferência. Sim. Porque você sabe que a qualquer momento você pode ter que indicar a imunoglobulina. Por exemplo. E é mais seguro fazer imunoglobulina também com acesso central, então às vezes vale a pena pegar o acesso umbilical. E a programação inicial, Cadu, é fazer uma dose da imunoglobulina apenas ou já se programa mais do que uma dose? Geralmente basta uma. Mas se tiver ainda próximo do nível de X-sanguíneo transfusão, você pode fazer uma segunda. Quanto tempo você dá para a criança assim? Fiz a imunoglobulina meio-dia. Correu, acabou de correr, beleza, acabou meio-dia de correr. Quanto tempo você dá mais? 6 horas? 6 horas. No máximo 6 horas. Você pode fazer... 6 horas eu reavalio. Isso. No máximo com 6 horas. Se a velocidade continuar alta... Se for ainda abaixo da indicação de X-sanguíneo, pode-se fazer uma segunda dose. Mas no mesmo dia ou esperaria mais um dia? Pode ser no dia seguinte. Pode ser no dia seguinte, mas pode fazer nesse. É porque a imunoglobulina não é tão barata e ela também não é isenta de complicações. Sim. Então não tem urgência. Eu estou comparando até a dose da imunoglobulina do recém-nascido, no caso, você colocando bem aqui, de 0,5 a 1, com as crianças maiores. Né? As crianças maiores, exemplo, um Kawasaki, um Guillain-Barré, a dose é sempre a mesma, 2 gramas por dia. No neonato, um pouquinho menos, né? 0,5 a 1. Isso geralmente é suficiente. Mas você pode fazer no mesmo dia ou você faz no dia seguinte. Você pode chegar a 2 gramas. Pode ou total. Repetindo. Exatamente. Sim, exatamente. Mas em geral não é preciso. Não. Em geral, uma dose e fototerapia. Daí você já nisso colocou terceira foto, quarta foto. Em geral, assim, 4 fotos e a imunoglobulina... Resolveu. Agora, pode chegar um momento que você tenha que indicar a famigerada X-sanguíneo transfusão. Que momento é esse? Isso, muito bem. Então a gente tem que lembrar assim, X-sanguíneo transfusão hoje é cada vez mais rara. Eu mesmo só fiz uma vez na vida. Eu fazer. Eu já vi indicar muitas vezes, mas muitas vezes demora tanto entre a indicação e fazer o procedimento que eu nem tive a chance. Ou, assim, não foi durante meu plantão. As coisas vão ser... Na minha residência a gente fazia muito, cara, porque não tinha a imunoglobulina. Era uma opção que estava sendo estudada. Mas é assim. Antigamente, a X-sanguíneo transfusão era parte do tratamento de sepse. Tomou conta, né? Então, muitos professores... Não, com certeza não. Mas muitos professores meus da residência assim, mais antigos falavam, assim, era sepse, era X-sanguíneo transfusão. Então, eles faziam, era panaceia. Mas hoje em dia já é muito mais raro. Quase uma diálise, né? Quase uma diálise. Hoje em dia não é isso, porque assim... com a imunoglobulina e a fototerapia, a gente tem resolvido. Qual que é a tentativa aqui da X-sanguíneo transfusão? Basicamente, a gente vai trocar 2 volemias da criança. Sim. E com isso, você vai retirar os anticorpos que estão circulando e abruptamente reduzir o processo hemolítico e trocar o sangue dessa criança e corrige a anemia, corrige todo o processo hemolítico. A lógica da X-sanguíneo transfusão é bem embasada, né? O problema é você trocar 2 volemias, né? Não é um passeio na esquina, né? Não, e é confuso. Tira aqui, põe pra lá, joga no lixo, pega da bolsa de sangue, assim. Ela é cruenta. É cruenta. Mas existem algumas indicações... Às vezes descompensa, né, do processo. Sem dúvida. Pode ter alterações de cálcio, pode ter hipoglicemia. Pode chocar, Pode chocar. Então, pode levar pra sepse. Então, a gente faz cada vez menos. Mas acho que vale a pena a gente falar quando que ela é indicada. Certo. Então...
Lembrando que comentamos, na criança que tem uma alteração de RH negativo, fez transfusões intrauterinas, tem hidropsia, a gente já colhe exames do cordão. Então, o que do cordão indicaria? Se a bilirrubina indireta for maior do que apenas 4 miligramas por decilitro, já indica, então, bilirrubina de 4 do cordão, já indica, porque acabou de nascer, ou se ela tiver um HB menor do que 12. HB menor do que 12, ou bilirrubina indireta maior do que 4, essa criança já vai ter que fazer a imunoglobulina, não, vai fazer a exsanguínea transfusão. Hora zero, né? Hora zero, né? Com pouquíssimas horas de vida você já indica. Claro que até for fazer, você já bota 3 Não, tô falando hora zero de coleta, né? Isso, hora zero de coleta, exato. Nasceu, no momento que nasceu, isso você já indicaria. Perfeito. Outra é se você vê que a velocidade de hemólise, apesar da foto, tá maior do que 1 miligrama por decilitro hora. A gente tinha falado que era maior que meio. Se dobrou, a foto não está dando conta do recado e você vai ter que indicar. A outra é se você tem uma velocidade de hemólise maior do que meio e junto disso um HB menor que 13. Certo. Porque já está hemolisando tanto que essa criança já... Assim, a foto não está dando conta também de conter e a foto não vai tratar a anemia. E se você manter esse ritmo de 13 vai virar 10, que vira 7 e essa criança pode chocar na tua frente. Sim. E as mais clássicas. Se a criança pesar mais do que 2,5 kg e chegar numa bile de 20, ou menos do que 1 kg, uma bile de 10. Mas assim, fazer uma hexaguinotransfusão num bebê de 1 kg não vai dar certo. Agora, todas essas indicações aqui, Cadu, depois de tentar a imunoglobulina, ou não? Por exemplo, a do cordão, às vezes você já poderia indicar. Mas até um detalhe importante, é bom você tocar nisso. Entre você fazer a indicação e você conseguir fazer o procedimento, tem horas. Então, no meio do caminho, você vai fazendo 4 fotos, a imunoglobulina e colhe. Ainda tem a indicação, você já fez. Se você conseguiu tirar da indicação, e é o que acontece muito hoje em dia. Escapa da indicação formal do exsanguíneo porque muitas fotos e a imunoglobulina contornam o problema. Maravilha. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. E assim, para a gente finalizar com chave de ouro a avaliação dessas crianças com hemólise, né, com uma icterícia grave, como é que fica, pensando até na encefalopatia bilirrubínica, a questão da audição, né, que pode ser afetada? Como é que a gente vai avaliar isso? É importante avaliar? Sim, é obrigatório. Nesses casos tem que, se você chegou a fazer imunoglobulina, se você teve que pôr 3 fototerapias em diante, fez hexaguinotransfusão, você vai ter que avaliar a audição dessas crianças solicitando o BERA, ou potencial evocado auditivo do tronco encefálico, para garantir que não houve nenhum acometimento. Se veio normal... Ou seja, não adianta fazer só aquelas emissões otoacústicas evocais, não. Tem que ser o BERA. Você tem que ver como que está a condução sensorial dessas crianças. Perfeito. Veio normal, segue a vida, vai acompanhando essas crianças ambulatorialmente e não precisaria repetir. Perfeito. Veio alterado, geralmente repete-se no máximo em 3 meses. Continua alterado, tem que passar no otorrino e considerar aí fazer algum procedimento para ajudar na audição. Mas o que a gente espera é que o pessoal comece a tratar precocemente e não tenha sequelas. Não tenha que chegar. Exatamente. Fazendo tudo rapidinho, evita-se essa complicação. Isso. Esse é o papel. Esse é o nosso papel. Para isso que a gente está aqui. Isso aí. Muito bem. Pessoal, obrigado aí por assistirem. Recomendem aos amigos e até a próxima. Tchau, tchau.